Olá, sejam bem-vindos a mais um Em Questão Cast. Eu sou o Luciano Souza e esse é o episódio 107 já, hein? Putz, 107. E se for 107, a produção me corrige, mas já... Você vê quem Caramba, diria, hein? nem que- Nós já passamos dos 100, já estamos... Anderson. E queria também, aproveitar e agradecer a audiência do Em Questão. Você que está nos assistindo, que se inscreveu, curtiu, compartilhou e apertou o sininho, muito obrigado. E você que vai nos assistir, se inscreva no canal, curta, compartilhe, aperte o sininho para nossos conteúdos do Em Questão Cash. Queria agradecer os nossos apoiadores, a CBR Certificado Condomínio Legal, representado pelo Anderson Amaral, a G5M, Casa de Bomba São Paulo, você que precisa trocar sua bomba ou comprar uma bomba nova, a Casa de Bomba São Paulo fica perto do aeroporto de Congonhas, Avenida Washington Luiz, 5.644, Jardim Aeroporto São Paulo. A Premier Piscina, Enzino Bombas, Algás, Grupo Cieta, Colabora Engenharia, Especial Condomínio, Especial Imóveis, Schneider Segurança, Migrato Soluções e Eficiência, Diman Bomba, Pegou Market, Esperança Animal, Lakiato Pet Store e Zap Locker, o melhor armário inteligente do mercado. Hoje está com Em Questão, né? Isso é legal. Começando aquele programa sempre que é bom, né, Anderson? Falando de condomínio, programa Hora do Pau, né? Hoje a gente vai falar sobre essa vida de condomínio que é absurda. E assim, hoje a gente vai entrar nos temas dessa semana que vem acontecendo, né? Essa chuva que deu, a gente conseguiu ver algumas coisas aí de errado em condomínio, né? A última de um vídeo que soltaram aí de Santos na Ventania foi 3 caixas d'água em cima do prédio. Uau. Pessoal, a gente já falou, não sabemos, tá? Mas a gente vai fazer o comentário aqui. A gente teve um caso de um condomínio que inclinou por sobrepeso, porque o cara quis colocar a caixa d'água lá para poder ter água no prédio, que em Santos sempre falta, né, Anderson? E aí a gente viu essa cena, né, de ontem, 3 caixas em cima do prédio azul, Voando. uma voando, né? Então, pessoal, vamos ficar ligado, porque prédio não é brincadeira, principalmente lá embaixo, que é um solo arenoso, né? Sim. Então você já sabe que a movimentação ela é muito mais brusca do que um solo com rocha ou um solo aqui, né, barrento, né, Anderson? Sim. Que depois a profundidade aí você vai pegando camadas, né? Que é basicamente isso. Profundidade de 20 metros, né? Esse é uma coisa bem interessante, né? Perto do mar, tem a ventania, não é tão bem aprofundadas as estruturas, e aí dá isso aí, né? Sim. E é isso, né? E aí você vê que o alerta foi, o que eu não percebi é o seguinte, é que o alerta, eles colocaram o alerta, avisaram todo mundo, eu recebi a mensagem no celular do alerta da ventania, né, do temporal que ia dar, mas não deu esse temporal todo, mas lá em Santos, litoral sul, o negócio arrebentou. É a questão climática, né? Nós não estávamos preparados para essa reviravolta toda que aconteceu, né? Mas, enfim, vamos caminhando, né? Os condomínios agora vão ter que se preparar, fazer aí a build de tudo, né? Sim. Justamente para se ajustar nesse... Ô Anderson, e falando sobre isso, quando a gente recebe alguns alertas, o mais legal de hoje é que os caras têm se preparado, né, para as coisas, né? Sim, sim. Mandado comunicado pros moradores, ficar ciente. Só que tem uma coisa que eu andei percebendo aí, viu? Tem prédio novo aí que não tá aguentando o balancete, não. Isso aí é aquelas histórias, né? Algumas construtoras menores querem entrar nesse mundo de construção e fazem economias. Até as grandes. Eu vou te perguntar uma coisa. Quando acontece isso de rachar, assim, não abala a estrutura, mas de rachar o prédio, de rachar a parede, isso não é estrutural? Não faz parte da construtora? É estrutural. E por que a construtora não quer fazer o serviço? Aí, assim, costumo dizer, né? O homem da capa preta gosta disso, que é o judiciário, né? Cara, eu vou falar aqui, assim, gosto muito das pessoas que me atendem lá, principalmente a engenheira, mas o Anderson não gosta que eu falo, mas não pode ir. Eu vou falar. Ô, construtora, pô, você me conhece, você tá me vendo aqui. Pessoal, eu não vou citar o nome, mas a construtora, o pessoal da construtora me assiste. Cara, rachou o prédio, seguiu o bloco lá, por favor, né?
ajuda o condomínio, né? Que aí é falta de respeito, né? Fazer o que vocês estão fazendo, né? E isso tem prejudicado o condomínio. Você mostra, ó, aí não vai fazer. Tá bom. Então tem que deixar bem claro, vou procurar os direitos do condomínio. Pô, que é uma vergonha, Anderson. Sim. E não é só os problemas de construção da edificação. E muitas respeitam e assumem o erro. Algumas vão enrolar outra coisa, arrumar, né? Falei aqui de novo, é a mesma construtora. O Anderson passa por isso constantemente. A gente passa por isso. Pessoal, vamos se ligar, construtora. Vocês contratam a empresa aí para fazer serviço de tubulação e aí não se preocupa com isso, né? Aí fica estourando. O pior é que, galera, não estoura tubulação. Não estoura. O que acontece é o seguinte: a tubulação ela mal encaixada, os caras colocam a luva porque a extensão da chegada da água é muito grande, chega a dar mais de 500 metros, tem lugar que chega a dar quase 1 quilômetro de tubulação. E aí o cara vai colocar aquelas luvas de junção para poder ir encaixando, só que o cara não faz as ranhuras. Coloca só a cola e encaixa lá. Anderson, solta. Ainda mais com o tempo. E o problema é que nós estamos tendo... vivendo isso em vários condomínios, né? É uma economia, podia já... eu sei que depende do material, o custo é elevado, mas né, a construtora já compra direto da fábrica em volume, então o preço é muito menor, né? Então poderia fazer, né? Coloca material soldável, ajuda os condomínios, porque eu acho que para nós a pior coisa é ficar arrebentando tudo. E aí fica pior, porque assim, ó, você chama a construtora vai lá, pega o cara lá, o funcionário dela, desce com o balancinho, né? Tirando da tubulação, vou falar da tubulação também. Rachou a parede lá. Aí não contente, não rachou do lado de fora, rachou por lado de dentro. E assim, não pegou de baixo para cima, pegou no meio do prédio. E é onde tem o maior balanço do prédio, né? É estrutural isso aí. Mas é material. Peraí, é material não, é a instalação do bloco. Você vê que ele fez o degrau do bloco. E aí foi subindo. E aí ao parecer, você chama a engenheira da construtora e fala assim: e aí, vai fazer? Olha, eu por mim faria, mas o pessoal não quer fazer não. E o condomínio que se vire? O condomínio que vou falar o português, se lasque. Falei, mas e aí? A garantia? Não, A garantia, aí... Isso é estrutural, gente. Isso é estrutural. Sabe por que é estrutural? Você vê, ó. Eu queria que tivesse juízes aí assistindo o programa, que eu acho que deve ter. Deve ter, claro. E a gente tem um monte de advogado que assiste o programa. Cara, você quer ver? A quadra rachou 3 vezes. Eles foram lá, eu pedi, tá, pessoal? Vamos lá, de novo. Você aí que administra condomínio, que cuida. O Anderson cansou de falar isso. Quando a construtora vai fazer algum reparo, ela tem por obrigação apresentar a documentação. Sim. Mandar lá para você lá o que vai ser feito, qual material vai ser usado, como vai ser feito esse serviço, e daí para frente a garantia se estende. Sim. Né? Ela não Sabe o que ela faz? Ela não faz. Ela não vai fazer. Você exige, não faz. E se você ficar pegando no pé, ela fala que não vai fazer. Sabe por quê? Porque a nossa lei é muito frágil, ela é muito branda nesse sentido. Né? Sim, As pessoas... ela assim, deixa aí para processo. E aí? Que aí ela pode empurrar quanto tempo for, né? Esse acho que é o grande temor de todo condomínio que começa a ter as patologias. Seria muito mais fácil, né? E as construtoras sabem. A gente sabe, ó. Eu peguei erro de projeto. Eu peguei erro de projeto nessa construtora, pedi build do projeto, fui lá, todo educado, mandei e-mail, poderia me mandar as builds, poderia fazer isso, porque não tá batendo. Vou contar uma situação para vocês que eu acho que o pessoal gosta dessas polêmicas, né? Vamos contar uma situação. Eu já tinha falado aqui, torno a repetir, porque eu acho que aumentou os nossos inscritos no canal, que é bem legal isso. Teve uma situação, pessoal, que esse condomínio a gente tem uma usina de bombeamento de esgoto, tá?
que é a usina de bombeamento de esgoto? É um local que é mais baixo e aí os caras não tem a tubulação da rede de esgoto da empresa de saneamento, eles têm que... Ela tá em cima, então eles têm que jogar, fazer uma caixa, cara, profunda, colocar motores lá e jogar e elevar. É elevatória, né, que se chama, não é usina, é elevatória. Elevatória de esgoto. E aí jogar o esgoto, tá? Pessoal, isso deu tanto trabalho para nós, porque assim, eu acho que o projeto tá errado. Só que com quem que a gente briga? Você entra num processo, cara, fica anos e anos, você pede laudo, você apresenta tudo, você mostra que constantemente você tem problema. Aí tem juiz que fala que você que tem que atualizar o sistema. Se eu tenho que atualizar o sistema, tem algo de errado. O cálculo não está certo e o sistema não está feito da forma correta. Aí beleza. Vou contar para vocês. Eu sei que quando você vai fazer qualquer construção, o Anderson está aqui para falar a real, você tem que ir lá na prefeitura, você tem que apresentar o projeto, engenheiro contratado, arquiteto, CREA, tudo, que quando você começa a fazer essa obra, tem uma placa gigantesca lá desse cara que é o engenheiro que está... E é o responsável técnico pela obra. É a mesma coisa quando você vai pedir para fazer a caixa de esgoto, principalmente uma elevatória desse nível, né? São, cara, muito líquido, muito metros cúbicos de resíduo, né? E aí, o que acontece? Eles pedem, você vai apresentar um projeto lá na empresa de saneamento básico, eles vão avaliar o projeto e vão dar o ok. Eles vão acompanhar a sua obra, né, Anderson? Sim. Então tá bom, pessoal. Essa é a regra que tem que ser feita. Um belo dia, esse condomínio, as bombas parou de funcionar, queimou, lógico, né? Muito trabalho. Aí, assim, resíduo que jogam, coisas que jogam dentro da privada e dão descarga, e aí pegou na hélice e travou a hélice. As duas. Aí, beleza. Aí, cara, começa a encher as caixas e começa a vazar para água pluvial. E aí a vizinhança inteira começa a sentir esse odor, né? Porque é um cheiro insuportável. Sim. Fazem a denúncia, aí a empresa de saneamento básico vai até o condomínio. Você é obrigado a liberar a entrada deles para eles poderem verificar o que está acontecendo. E aí eles foram no condomínio, adentraram o condomínio, pedindo da forma educada, verificando tudo com a denúncia e tal. Você, como um bom administrador que está fazendo o que é certo, libera e acompanha os caras. E aí o cara falou assim, eu vou te dar uma notificação, você já apresentou para mim, porque a gente abre chamado com as empresas, tem que estar contratado, abre chamado com as empresas, aí ele vai dar a notificação de tantos dias que precisa estar arrumado, beleza. Só que ele vem com um projeto, ele quer analisar o projeto. E aí ele veio com o projeto, eu tinha um. O projeto dele não batia com o que eu tinha. E o que eu tinha não batia com o que estava construído. E aí, o cara chega pra gente e fala assim, eu vou te notificar por vazamento de esgoto na pluvial, precisa que você arrume isso emergente, rápido, com emergência você precisa fazer isso, e vou te notificar por erro de projeto. Aí assim, pessoal, eu não sou o cara que construiu. A primeira coisa que eu falo assim, tem certeza? Né? Sim. Você tem certeza que você vai me notificar por projeto? Porque se tá errado no seu e tá errado no meu, alguém deixou de acompanhar isso. Ou como será que foi acompanhado, né? Cara, tudo aqui no Brasil é jeitinho brasileiro. Vocês tem condomínio aí que o município tem regra que não pode mais ter vaga presa. E tem. Aí você vai ver o prédio não tem 5 anos. Exato. É desde 2016 isso, tá? Então aí você, cara, foi notificado, o condomínio foi notificado. E aí a gente falou pro técnico, cara, não fui eu que construí, não era melhor você verificar lá, não pode ter tido algum erro, eles podem ter mandado o projeto para você, porque que você vai pensar? A construtora não vai, né, Anderson? Sim. A construtora vai mandar os projetos pro cara. Notificou, falei, tá bom, então fiz questão de pegar, arrumar, fazer o trabalho que tem que ser feito e mandar a notificação pro jurídico do condomínio. Aí eu vou falar para vocês, a primeira coisa que aconteceu quando o jurídico notificou a empresa de saneamento básico, um diretor de cabeça grande, não vou citar o nome, foi no condomínio e anulou a notificação. Exato. Brasil. Aí assim, eu apresento tudo isso pro juiz, tudo pro juiz.
O juiz dá que eu tenho que resolver. E não foi você que construiu o prédio. E aí quando o cara vem aqui na mídia para falar, ele tá errado. Exatamente, Né? exatamente. Não faz. Isso é uma coisa tão comum, Luciano. As aprovações estranhas. E aí vem aí entrega o condomínio, vem o fiscal, multa o condomínio, você entra na justiça e a coisa vira uma outra coisa que nem você entende. Mas o que nós vamos fazer, né? Enquanto isso, o que mais tem é prédio subindo de formas estranhas, sem Cadê? um acabamento, né? Eu tô convidando o pessoal do CREA para vir aqui. Eu sei que tem gente do CREA que assiste a gente. E esse ano aqui é ano de eleição no CREA. Não sei se já foi. Não sei, eu não acompanho isso, né? Mas esse ano aqui é ano de eleição no CREA. Não falaram que ia ter as vistorias? As vistorias tem que ter antes, o cara tem que apresentar. Pelo que eu sei, o Tony, né? Tony. Ele veio aqui, ele falou, quando o cara vai fazer qualquer projeto, que ele apresente, né? Sim. Que ele apresente no CREA, que ele dê entrada no CREA pelo projeto pro CREA ter aquele arquivo, né? Porque o que acontece? Quando o CREA tem o arquivo do projeto ser executado, que vai ser feito, o que acontece? Ele consegue acompanhar o que está sendo feito. Se mudou, ele vai questionar. Agora não adianta nada você dar um projeto pro cara. O cara fez o projeto, terminou o projeto, aí o cara vai fazer a vistoria, o cara deve ter as built lá, deve ter tudo, ele vai entregar o que ele fez. Ele não vai entregar do início o projeto, aí depois teve uma atualização em cima do projeto, uma reatualização, e aí vai. Ele vai entregar o final. Sim. O último projeto que ele fez. Só que para nós não é assim, tá, pessoal? Muitas das vezes, o Anderson pode falar a real, tem que ficar brigando com a construtora. E não é isso que o gestor quer. Às vezes o pessoal fala assim, o gestor está comunado com a construtora. Ele não está comunado com a construtora. Não, ainda mais porque é o dele, né? É o dele que está na reta. Porque fica assim, ele tenta um diálogo, pessoal, com a construtora para vocês entenderem. Quando vai para processo, posso falar para vocês? É preferível nem comprar a unidade. Antes, porque assim, sabe como que vai ser feito? Ou acontece o seguinte, que nem já aconteceu e está acontecendo. A gente está com 2 processos em andamento no condomínio, aí o juiz bloqueia tudo. Sim. Você não pode executar nada até fazer a perícia, até dar o veredito do processo. Aí você fica com o negócio parado. Quando você quer fazer porque o negócio está absurdo, você tem que ir lá, pegar o seu jurídico, notificar, fazer uma apresentação lá, chorando, pedindo pelo amor de Deus que as pessoas vão ficar sem comida, precisa fazer o trabalho. Aí você tem que colocar tudo aquilo que precisa acertar, que é emergencial, para o juiz liberar você fazer o serviço. E aí? Fica pior do que como tá, né? É por isso que nós sempre falamos, a história de ingressar com a ação é a última coisa. Porque tá com a ação, a construtora não vai fazer nada. Aí você não pode executar, ela não executa, e nós ficamos no tempo da justiça, que Não, e que a construtora absurdo. não perdeu medo, ela não tá nem aí, pode ir pra pau, eu não ligo. Eu não entendo isso, mas aí é isso. Infelizmente, você tem que saber ponderar até onde você pode ir para que a coisa ande. Porque se nós apertarmos demais, ela fica bloqueada, vai sair. Isso é causa-ganho, né? Problema estrutural, problema de execução mal feita. Isso a ação ela vai virar a favor do condomínio, mas o condomínio pode esperar, porque às vezes é muito mais fácil o condomínio executa. Claro que quando tem questão de projeto, né? Tem questão que o condomínio está com a VCB vencido e não pode, porque o projeto está todo errado, as documentações estão erradas, e aí... Vou contar uma outra para você no mesmo, para você ver que vários erros de projeto, e os 2 processos batem nisso. Sim. Vários erros de projeto. Às vezes até de apresentação de projeto. Pessoal, vou trazer uma linha de raciocínio para vocês nesse sentido. Esse foi do esgoto e o outro projeto é do AVCB, que é que o Anderson está citando aqui. Quando a gente foi verificar, porque assim, quando o gestor assume, ele não pega com o AVCB de 5 anos.
Ele pega que é o AVCB de... É o provisório. É o provisório. O provisório. 1 ano. Esse o AVCB, o bombeiro nem lá vai. Ele nem olha. É o AVCB para liberar a ter pessoas morando. É o AVCB, assim, o primeiro AVCB, nós falamos provisório, né? Nós só falamos provisório porque esse AVCB, a prefeitura em si não olha nada. Não. Porque é o famoso AVCB de obra. Isso. É o AVCB para obra. Que tem vários. Aí, quando termina a obra entrega, até por isso que nós falamos provisório, na hora que faz a implantação, esse AVCB tá vencendo ou para vencer. 2 meses, 3 meses. Hoje, infelizmente, mudou, pelo menos aqui em São Paulo, o AVCB antigamente tinha aí um prazo de 5 anos. Hoje tem 3. Não. Então, e aí, ficou assim, nisso, né? De novo, aí vai lá, nós, todo educado, manda e-mail pra construtora. Cara, eu acho que a construtora, se ela não quer ter dor de cabeça, libere pro cara quantas vezes ele precisar da segunda via do projeto, segunda, terceira, não, eles quarta têm que via. entregar, né? Digital e original. Não, mas eu entreguei pro síndico anterior. Então, aí você mostra o que o síndico entregou pra você, e aí lá tem até o protocolo do síndico assinando. Aí o cara falou assim, tá faltando coisa, eu não entreguei só isso aí. Eu falei, então, mas ele entregou, você não pode entregar o restante pra gente? Sim. Pra gente poder estar fazendo o trabalho e não ter que ficar tendo dor de cabeça de ficar procurando vocês pra isso? Tá bom. Mas a questão é, bloqueou tudo, não quis entregar para nós. Beleza. Aí vai lá, abre um chamado pro bombeiro para ele poder fazer a vistoria e apontar o que precisa ser emergencial. É R$6.000, não é barato. Hoje deve ter aumentado, isso ano passado. 6 mil e poucos reais. O bombeiro vai lá e te notifica. Pum. Aí você vai lá, resolve. O bombeiro vai lá e te notifica. Aí o bombeiro foi lá e notificou. A primeira vez o bombeiro notificou por problema no sistema de alarme de incêndio. Ele nem olhou o projeto. A segunda vez que o bombeiro foi lá, foi o mesmo problema, sistema de alarme de incêndio. Aí a gente teve um problema de comunicação, não conseguia passar fio. Aí chamou a consultora, mostrou que estava bloqueado as passagens, aí a consultora pegou e resolveu. Show de bola. Quando foi a terceira, ele pegou o projeto e mostrou para mim, ó, cara, eu tenho um croquis do seu projeto. Eu não tenho um projeto do seu AVCB. Aí você vai falar com o gerente da construtora, que é um cara contratado, o cara ainda tem a cara de pau de falar assim, o bombeiro falou isso, tá errado, eu tenho que falar com o meu bombeiro aqui. Eu não tô entendendo, cara. É o cara que notifica, que vai lá, que sai do bombeiro. É o fiscal. É o bombeiro militar, é o fiscal. Ele vai fiscal. lá e o cara ainda tirou um gás da minha cara. E aí eu falei assim, cara, tá errado. Aí o que ele falou? O croquis era o seguinte, pessoal, esse condomínio tinha fase 2. Aí quando entregou a obra de baixo, começou a obra de cima. E para eles poderem ter o alvará a bits de funcionamento, para poder executar a obra, eles tiraram em conjunto. Então aparecia 6 torres. E o condomínio de baixo, que é a fase 1, só tinha 4 torres, porque conta o edifício garagem. Sim. Aí o cara falou, cara, eu não tenho 6 torres, eu tenho 4. Misturou tudo, né? Aí você vai falar pro cara, precisa fazer o desmembramento disso aqui. Agora quem fala é o condomínio que tem que fazer. É o condomínio? Não é, a construtora, é o erro da construtora, é ela que deu. Aí assim, vários erros. Aí eu falo pra vocês, quem fiscalizou isso? Como é que você faz? E é construtora grande, tá, pessoal? Não é construtora pequena, não. Sim. E aí, se você vai pra justiça, você fica vendido. Parece que, tipo, você é errado, se você bate na construtora, você é errado, pra algumas administradoras aí. Se você não bate, você é errado pro morador. Porque o morador tá vendo um monte de cagada e ele tá pagando por isso e ninguém fala nada. E aí? Você tá onde? Sabe o que acontece pra mim, pro Anderson, que tenta fazer o certo? Quando a gente fala, vamos brigar com a construtora. E aí a gente deixa bem claro, vai demorar, mas vamos pra cima. Aí quando começa a demorar, porque ele fez acordo com a construtora. Não fez, galera, não é nós, é o juiz. Sim. É a cabeça do juiz, ele que determina, né, Anderson? Como vai proceder. E nós somos obrigados, concordando ou não, a acatar a questão. Mas isso é muito comum, né?
Você quer ver o que está acontecendo num condomínio que o Anderson está cuidando, que a gente está acompanhando? Tá tendo que trocar a tubulação tudo para PPR. Exato. O que é PPR? Aquela tubulação azul, ela é mais grossa. É uma tubulação hoje que é usada realmente para sistema pressurizado. E é aquilo, né? A construtora colocou um sistema pressurizado, me colocou PVC convencional que não aguenta a pressão do próprio sistema que ela instalou. Não, isso que eu ia falar. Aí, outro problema. Nós enfrentamos em vários condomínios. Cara, acabei de falar, tubulação que estoura. Aí o cara é encaixado. Você vai comprar essas conexões aí de primeira linha que eles falam, que é Tigre, Amanco, né? Cara, não aguenta. E estoura nas conexões mesmo, que é a parte mais grossa da. Não estoura a tubulação reta, estoura as conexões. É que na conexão é onde é o ponto de força. De atrito, né? É o ponto. E Curva, ela vai estourar. Ponto de atrito. É o ponto. Por isso, assim, não vão colocar o produto inteiro na tubulação inteira, porque, 1 quilômetro, 2. Tá bom, então pega o engenheiro hidráulico e ele sabe que aonde é o ponto e eu preciso ter uma resistência maior, coloca PPR. E aí, pessoal, entra em processo de vício oculto isso aí. É uma coisa que você nunca vai... Porque assim, ó, sabe quando você chama a construtora, vamos lá, pela regra de você no condomínio tal, de você ter um sistema pressurizado, é 2,5 bar. Não pode passar disso. Você contrata a empresa regula tudo, faz tudo, a construtora vai lá para não fazer, ela fala assim, não, tá errado isso aí. Tá errado isso aí. E não é um técnico, é um engenheiro que ele a gente não tem médico especialista e o médico clínico, que é ele, que você vai passar com ele, o clínico geral, e ele vai te direcionar, você tá com dor no cotovelo? A construção tá parecendo a mesma coisa. Você tem um engenheiro que ele vai falar assim, você precisa aí trazer um especialista de tubulação aí, um cara de hidráulica aí, para poder avaliar isso. Mas eu tô olhando os 2 bar aí você vai ver lá, quando você tem um sistema pressurizado, a empresa que é contratada pela construtora, ela coloca umas etiquetas. Essas etiquetas tem um QR Code que você coloca lá e ele te fala detalhadamente como funciona o sistema. Tá lá, e tem data. A construtora tem a cara de pau de falar que tá errado. Exato, um negócio que ela mesmo pôs. E aí, pessoal, como é que faz isso? E aí, eu fico imaginando esse mundaréu de prédio. O que tem? O que deve ter? Tem muita coisa. Né? E se nós aqui formos espelhar cada item, veja, nós começamos a falar da parte estrutural. Aí nós já pulamos para a parte de sistemas. Tem uma outra coisa que você observa, que para economizar, ela me coloca a fiação de bitola muito inferior. Então, Anderson, eu tenho uma coisa que eu sempre falo. Hoje os prédios, tem um monte de tecnologia aí avançada para poder custear. Só que será que essas tecnologias que custeia para a construtora não está trazendo um déficit para o condomínio? Porque assim, cara, tem condomínio de alto padrão que a gente foi visitar que o cara infinitamente vai ter manutenção com aqueles pisos elevados. Não é só isso. Você quer ver uma coisa que é um grande coqueluche, coloca item de venda, olha, o prédio está adequado e foi implantado para sistema de água de reuso. Tudo bem. O condomínio, ele implantou um sistema ao qual que só esse sistema vai impactar um custo de quase 20 mil reais para o condomínio. Então, mas é constantemente. Então, só que daí você vai colocar para a população ali que comprou, o morador acha um absurdo. Aí qual que é a história? Desliga. Deixa desligado. Você vê, cara, aí eu falo para você, como é que faz isso com tanto problema que tem? Aí o condomínio sempre vai ter que assumir isso. Então quer dizer que o cara comprou a casa nova, feita pela construtora. A construtora a gente sabe, item de mesa, item de decoração. Isso aí entrou dentro, comprou, pegou a chave, ali acabou a garantia. A gente sabe disso. É item barato. Você junta aí 500 unidades para comprar um vaso. Se o cara reclamar, é sacanagem.
Sim. Agora, você pega um problema desse sistema de tubulação. Cara, isso não é barato. Não é. Não é. Toda vez que estoura, vou falar para você, um condomínio que a tubulação... E assim, é outra coisa que eu não entendo. Projeto de hidráulica passando junto com... Elétrica. Com elétrica. Gás. Abriu... Aconteceu, Anderson. Do cara tá cavando lá E a bate tubulação e bater na tubulação e ter que arrumar as duas. Não, e o duro é o custo. Tem condomínios que a profundidade está 2 metros. E aí o custo eleva, né? O custo fica elevado. Galera, que pena que o programa tá acabando. Tem muita informação, quero trazer isso. Eu e o Anderson vai trazer esse tema aí e vamos bater pesado. Vamos trazer para vocês porque isso precisa. Realmente o condomínio tá precisando de ajuda. E assim, não se pode construir condomínio para que a vida inteira o cara tenha problema. A Sim. gente sabe que condomínio dá manutenção. Mas o problema é que essas tecnologias aí que as empresas colocam aí para dizer que tá fazendo, que é o que tá tudo ok, é mentira. Sim. Isso tá trazendo um transtorno direto. Principalmente agora esses coisas de fachada aí que não colocam mais, não fazem mais acabamento. É uma monocapa. Essa monocapa, pelo amor de Deus, isso traz um transtorno. A primeira lavagem, a monocapa já se desmonta. Sim. Né? Então, pessoal, que pena que o programa está acabando. Queria dizer para vocês que tá bem legal o programa, tem uma coisa bem nova. Pessoal, não só se cadastre, não só se inscreva no Em Questão, se inscreva no Instagram também. O Instagram hoje virou Em Questão TV. A gente está colocando matéria dos dias de condomínio, ramo imobiliário, construção civil e tudo que agrega a essas áreas a gente está colocando lá, né? Então, os parceiros colocam vídeo, a gente disponibiliza para vocês, mostrando as tecnologias, as inovações que funcionam. Vamos trazer os problemas também, mas eu vejo que o pessoal gosta muito de ver essas coisas ruins, né? O acidente de elevador, né? São reportagens que já passam no dia a dia. A gente tem casos aí de crianças presas, se machucando, atropelamento dentro do condomínio. Então tudo isso acontece. As pessoas precisam ver isso, tá? Então aproveitar aqui e dizer que o programa já acabou. Queria agradecer o Anderson pela presença. Queria agradecer a audiência do Em Questão. O Em Questão hoje está chegando. Ele deu uma... Né, por conta das mudanças, mas está se consolidando ali, quase 20 mil inscritos no canal e crescendo cada vez mais. Eu agradeço plenamente o pessoal que assiste o Em Questão. A gente está na TV aberta, canal 3.1 HD da rede NGT, aos domingos às 22, né, Anderson? O pessoal pode assistir nos domingos às 22 horas da noite, tá? Tá bem legal o programa, né? Então não deixe de assistir. Então, queria agradecer a audiência, queria agradecer você que está nos assistindo, que se inscreveu, curtiu, compartilhou, apertou o sininho. E você que vai nos assistir, que ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe, aperte o sininho para os nossos conteúdos do Em Questão Cash. Queria agradecer os nossos apoiadores, CBR, Certificado Condomínio Legal, representado pelo Anderson, G5M, Casa de Bomba São Paulo, Premier Piscinas, Ino Bombas, Algás, Grupo Cieta, Colabora Engenharia, Especial Condomínio, Especial Imóvel, Schneider Segurança, Migrato Soluções, Diman Bomba, Pegou Marketing, Esperança Animal, Lakiato Pet Store e Zap Locker, né? Pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio do Em Questão. Tchau, pessoal.